Pode entrar, a porta está aberta, a casa é sua. Esse é mais um Mizoncast. E hoje temos a presença ilustre do maior contador desse Brasilzão, não é não, Caio? Com certeza, do mercado imobiliário. Exatamente. Com vocês, eu quero que vocês dão uma chuva de like, já compartilhem para aquele corretor que é um corretor meia boca, que não tem contador, não tem CNPJ aberto, porque esse conteúdo tenho certeza que vai agregar e muito na vida de vocês. Everton, seja muito bem-vindo a mais um Mizoncast. Se apresente para a galera. Desse jeito eu fico até sem graça, né? Senhores, é um prazer, um privilégio para mim fazer parte aqui do Mizoncast e muito mais ser o contador de vocês, né? Então, o pessoal brinca comigo aqui e fala assim, Everton, contabilidade, quem gosta desse negócio de contabilidade? Eu falo, eu! Eu amo contabilidade e é um prazer para mim vir falar sobre contabilidade imobiliária para agregar e ajudar o dia a dia do corretor. Bacana, excelente. Ô Caio, e quais serão os assuntos que vamos tratar hoje aqui, nessa noite? Olha, tem muito assunto pra gente falar, a gente poderia ficar aqui a noite inteira conversando sobre tributação, sobre TBI, sobre várias coisas que com certeza vai ajudar bastante, agregar bastante. Né? Então, para você ter uma noção, a gente vai falar sobre tributação, a gente vai falar sobre TBI também, por que não? A gente vai perguntar algumas coisas para o Everton com relação ao mercado imobiliário, porque o Everton ele é especialista no mercado imobiliário como contador. Então, essas as pautas mais ou menos que a gente vai falar hoje. Perfeito. E a primeira pergunta, o Everton, me fala uma coisa. Se eu comecei agora como corretor de imóveis, mas eu quero começar certo, qual que é o primeiro caminho, qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar em direção a se tornar realmente um corretor profissional? Perfeito, perfeito. A gente fala que os números, eles falam mais que as palavras. Uhum. A contabilidade, ela fala isso pra gente todos os dias, Peterson. E é assim, ó. Quando o corretor me procura e fala assim, Everton, acabei de tirar o TTI, acabei de entrar no mercado imobiliário, o que eu faço? Falo pra ele, a primeira coisa é vender. E pode parecer uma coisa óbvia de simplesmente, é claro que é vender. Mas o vender, ele significa uma coisa, não existe nada antes da venda. Uhum. Não existe contabilidade antes da venda. Não existe cliente antes da venda. O que existe é todo um processo de prospecção e trabalho. Mas o primeiro passo inicial é a venda. A contabilidade ela só existe depois da venda. Exato. Faz todo sentido. Então, quando o profissional ele entra no mercado, a primeira coisa que a gente fala para ele, vai gastar sola de sapato, vai vender, vai trabalhar. E depois a gente acerta todo o processo no meio do caminho. Que legal. Perguntas, Caio? Perguntas. Então, uma coisa só que eu já queria já começar a ter um entendimento aqui. Porque você falou, você na verdade é uma pessoa totalmente voltada para o mercado imobiliário. Então, a pergunta, em primeira instância, por que o mercado imobiliário? Por que você quis ser contador do mercado imobiliário? Perfeito, perfeito. Olha, é uma coisa que foi Deus que me deu. Uhum. Foi Deus que me preparou. Por quê? Eu era um contador de uma indústria do ramo de plástico que não tem nada a ver com o mercado imobiliário. Então. E uma vez eu olhei nas minhas orações, sou evangélico, e falei assim, Senhor, muda a minha direção. Muda, me traz um renovo profissional. E com isso, me apareceu o Rony. O Rony é o CEO do Publicidade Imobiliária. O Rony me vestiu uma roupa, o Rony penteou meu cabelo, porque até então eu era um contador. Eu era só um contador. Usava óculos também, era gordinho. Não. Mas eu era só um contador, que só sabia te entregar guia de imposto. Não conseguia saber te explicar, Caio, a como economizar seu imposto. Uhum. E eu sempre gostei do mercado imobiliário, porque quem não gosta de imóvel? Uhum. Entendeu? E o Rony, ele me lançou no mercado imobiliário. O Rony me deu palco. O Rony me deu audiência. O Rony me preparou. E assim a gente, em 4 anos, atende 24 estados, mais de 600 clientes só no mercado imobiliário. Gente, e uma das coisas que, assim, fez a gente brilhar os nossos olhos com relação a você, né? Ao mercado, a Zon, né? A contabilidade, foi exatamente essa questão de serem nichados no mercado imobiliário, né? Tem alguma pergunta, Pedro?
Cara, esse negócio de ser nichado no mercado imobiliário, para nós, quando a gente fala de um especialista, a gente não está falando de qualquer pessoa. Assim como a gente procura um médico que tá com uma dor no meu estômago, tem que procurar um cara especializado. Né? Eu acho que a única profissão que a pessoa procura um amigo, um irmão, um tio, na hora de vender o imóvel, né? Mas você que está aí querendo vender seu imóvel, você tem que procurar um corretor de imóveis credenciado no Cresce e que tenha toda uma bagagem, né? Porque muitas das vezes acontece no mercado imobiliário, a pessoa quer vender o imóvel. Vou vender o imóvel e acaba que distribui esse imóvel Bauru toda, na cidade toda. E o que acontece? Esse imóvel fica com vários preços de venda. Aí eu combino uma coisa com você, uma coisa com outra. Isso só dificulta. Né? E, dentro desse contexto, uma pergunta. Quais são os cuidados que um vendedor precisa ter na hora de colocar o imóvel à venda, no caso de tributação? Né? Realmente da tributação. Pode dar explicar para a galera como que funciona isso, a questão, resumidamente, ganho de capital, que momento que eu vou ter que pagar o imposto, quando que eu tenho que pagar esse imposto sobre o ganho de capital. Dá uma pincelada para nós. Perfeito, perfeito. Você falou um ponto que eu considero muito importante, principalmente para aqueles corretores que estão iniciando. Porque o cara chega no início e ele recebe uma orientação. Principalmente, eu sou professor de TTI. Então, muitos corretores, para se formar, para poder tirar o Cresce, é fato e certo, tem que fazer o TTI, e eles recebem aula minha lá, principalmente no IBREP e no IBRESP. E eu tô falando disso por quê, cara? Por causa que assim, Peterson, o corretor ele chega e ele simplesmente quer sair vendendo. Ele não olha para quem, ele não olha para o quê, ele só quer vender. Ele nem só a forma, né? Não, nem a forma, ele só olha, mira uma coisa. Venda, 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 venda. Sendo que ele tem que olhar primeiro, para quem eu vou vender? Como eu vou vender? De que forma eu vou vender? Porque quando ele forma essa base que a gente fala que é a base da venda, que é a base que vai te levar para uma direção ou outra, e isso é para qualquer nicho que você se especializa, olha só. Por que você procura um dentista para uma dor no dente e não procura um clínico geral? Porque o dentista é especialista em dentes. Por que você procura um contador imobiliário para quando vocês estão em situações de imobiliária, em venda de imposto, eu vou responder a sua pergunta, e não procurando simplesmente qualquer outro contador? Por que você procura um especialista? Porque você tem simplesmente a necessidade de informação, que é o que o proprietário passa. E o especialista, ele tem o quê? Informação. É a informação que vende. E o corretor, quando entra na área, ele simplesmente só mira uma coisa. A venda, 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 venda. Ele não mira a especialização, ele não mira o estudo, ele não está preocupado em cada vez mais se fortificar. Não. Venda, 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 venda a qualquer custo, venda. O que apareceu, vendo. Aí é onde ele se frustra. E acaba fazendo o quê? Saindo da profissão. Exatamente. E ele sai. Por quê? Muitas das vezes o cara vem e entra no mercado imobiliário deslumbrado. O mercado imobiliário, eu vou ficar bilionário, milionário. Ficar rico. A partir de agora, minha família vai andar de iate, vai andar disso, BMW. O único mercado que pode proporcionar tudo isso é o mercado imobiliário. E é uma grande verdade. Só que isso não é tão simples assim. É a base que a gente fala dentro da contabilidade para poder chegar na venda, que são os princípios. Primeiro, especialização. Segundo, sucesso do cliente. Terceiro, saber o que você está fazendo. E quando o cara só entra, ele não olha isso. Mas eu vou responder a sua pergunta, é porque você fez de forma faseada para mim aqui. Ó, quando um proprietário, ele compra um imóvel, se não for um investidor, tirando os investidores da conta, ok? Vamos falar assim, a pessoa usual e comum, ela compra para morar. Ela compra para colocar o box mais bonito que ela acha. Ela compra para fazer a cozinha dos sonhos da esposa. E ela não está preocupada com imposto. Ela não olha isso. Ela quer o imóvel lindo. Ela quer o imóvel para os amigos virem e falar assim: esse é meu imóvel, Peterson, tá vendo? É a minha casa. Minha conquista. É a minha conquista.
Só que ela entra numa situação de que quando ela vai vender aquela casa, ela passa alguns apertos. O primeiro, a conta fica cara para ela. Porque imagina que um proprietário ele tem que pagar imposto na venda do imóvel. Quanto? 15% sobre o lucro. Então imagina um proprietário que comprou a casa a R$250 mil, lá em 2000, nos anos 2000, ele comprou uma casa a R$250 mil. Estou dando um exemplo. Chegou agora em 2025, 25 anos depois, a mesma casa vale R$1 milhão. O imposto é 15% sobre o lucro. 15% sobre R$750 mil. É muito dinheiro, Caio. A conta é alta. A conta é alta. E simplesmente o boleto da Receita chega. E quando o boleto chega, você não tem mais o que fazer. Só pagar. E existe alguma forma que o proprietário ele consegue fazer para diminuir esse valor, uma atualização, uma avaliação de imóvel, uma avaliação mercadológica, talvez, para ir atualizando de acordo com o mercado? Porque lá na frente, ele vai, no caso, ele vai ter que pagar essa alíquota, esse boleto. Vai pagar. Né? Existe alguma forma dele não pagar e ir atualizando esse valor de avaliação do imóvel, digamos assim? Perfeito, perfeito. A única forma que a Receita não aceita, não permite, veda, nega na lei, é justamente lançar a atualização do mercado. A Receita não aceita com que o contribuinte, que somos nós, os proprietários, lancem a atualização de mercado no imposto de renda. Porque qual que é o processo? O processo é simples. Uma pessoa que compra um imóvel, ok? O que ela precisa fazer? Mesmo que o imóvel esteja financiado, mesmo que o imóvel ainda não esteja quitado, mesmo que o imóvel ainda esteja negociado ali, não tenha a matrícula do imóvel, compre lançamento, compre imóvel pronto, ela tem que ir lançando no imposto de renda dela um simples lançamento. Bens e direitos, imposto de renda, o valor pago. Então imagina que uma pessoa comprou um imóvel de R$250 mil e ela deu R$30 mil de entrada, perfeito? E ela assumiu mais parcelas, 30 anos de parcelas de R$2 mil. Como é que ela lança isso no imposto de renda? Ela vai lá no imposto de renda dela e coloca: esse ano de 2025, eu paguei R$30 mil de entrada no imóvel, mais as parcelas. E ali ela vai acrescendo todos os anos, na época do imposto de renda, o valor pago pelo ano inteiro. Entendi. Perfeito? Então, no próximo ano, ela pagou 12 parcelas de R$2 mil, ela vai lá e acrescenta R$24 mil. É assim que lança, é um processo bem simples. Porém, aquele imóvel, ele valorizou muito mais. Ela comprou a 250, mas aquele imóvel já está valendo 300, está valendo 320. Essa valorização de mercado, a Receita Federal não permite lançar no imposto de renda. Ela não deixa. Que é justamente onde a Receita ganha. Por isso que é o ela não lucro deixa. imobiliário. Que é o lucro imobiliário, exatamente. E faz todo sentido, né? Pergunta. Mas e aí, como é que faz? Tem que pagar mesmo os 15% sobre o lucro ou existe alguma situação que dá para resolver? Que dá para pagar menos ou então que dá para... Não vou falar da jeitinho, porque jeitinho é feio. Jeitinho é feio. Mas que produção, corta, produção. Dentro do escopo daquilo que é a lei, né? Isso que eu queria saber, mais ou menos. Perfeito. A legislação, ela fala de diversas formas de redução do imposto. E uma coisa que nós vamos tratar aqui é de elisão fiscal. E não de evasão, que é o jeitinho. Então a palavra chique, gente que vocês estão assistindo aí a nossa live, evasão. Evasão não, evasão é ruim. Elisão, aprendemos essa palavra. Elisão, é a palavra positiva. Parece o nome de uma pessoa, chama o seu Elisão. Fazendo um favor? A elisão fiscal é a forma de pagar menos imposto dentro da lei. Então, imagina uma pessoa que comprou um imóvel, vou dar um exemplo ela comprou um apartamento, Minha Casa Minha Vida, pagou R$200 mil, com muito suor, muito esforço, ela foi e conseguiu, Peterson, depois de 7, 8 anos, quitar o imóvel dela. É uma felicidade, é uma conquista. Ela quitou o imóvel, o primeiro imóvel. Só que ela já falou o quê? Vou vender. E vou comprar um maior, um melhor, em outra localização. Quando ela resolve vender, 15% sobre o lucro. Aí o que a legislação ela fala para reduzir esse imposto? A lei é a Instrução Normativa 84 de 2001. Ela fala o seguinte: se você, Caio, possui um imóvel, pode ser um apartamento, pode ser uma chácara, pode ser um imóvel residencial, urbano, rural, até R$200 mil. Tem umas exceçõezinhas para o rural, mas
até 200 mil reais, até 440 é o valor do imóvel. Quem possui imóveis até 440 mil, um único imóvel no nome, está isento do imposto de renda. E nós estamos falando de imposto de renda, que é o Legal. imposto que paga sobre a venda do imóvel. Todos os brasileiros, a lei é federal, são obrigados a pagar imposto na venda dos imóveis. Perfeito. Boa. Perfeito. Perguntas, Caio? Então, e com relação ao mercado imobiliário, quais são... O que diferencia a contabilidade do mercado imobiliário e os outros tipos de contabilidade? Eu acredito, vou falar do meu chute aqui. Eu acredito que o mercado imobiliário é o mercado que mais paga imposto. Pode... Aí você me confirma ou não. Mas, olhando assim no parâmetro, quais são as diferenças da contabilidade do mercado imobiliário para os outros tipos de contabilidade normais? Perfeito. O mercado que costuma mais pagar o imposto é o mercado médico. O médico. O Olha mercado só. que mais costuma pagar imposto é o mercado médico. Porque o mercado médico, o imposto é a partir de 16%. E o mercado imobiliário, na corretagem, o imposto é a partir de 6%. 10% de imposto é muito dinheiro. É muito dinheiro. Você pega sobre uma comissão de 10 mil reais e faz 10% de economia, a gente está falando de R$1.000 a cada 10 mil. Então o mercado médico é um imposto muito maior. O da corretagem, eu vou falar que o governo é menos pior, entendeu? Cobra menos, assim, no aspecto de imposto. Porque ele permite uma redução tributária a partir de 6%. Já diferente do mercado de advocacia, o advogado já paga um imposto a partir de 4,5%. Com o advogado ele é melhor ainda, mais bonzinho ainda, né? Que, claro que eu tô brincando, o governo não é bonzinho, porque... Não é porque eu sou contador que eu gosto de pagar imposto, mas é o que eu estava explicando sobre a elisão, né? É sobre pagar menos dentro da lei. E a corretagem, ela tem os seus pormenores. Por que muda? Por que eu só faço mercado imobiliário? Por que eu só atendo esse segmento? Não atendo farmácia, mercado, açougue. Não atendo. Tenho 0 clientes nesse aspecto. E olha que nós atendemos 24 estados. O que acontece? O mercado imobiliário, ele tem todas as suas regras próprias. Ganho de capital, venda, imposto na venda do imóvel, imposto na corretagem, usufruto, uso capião, doação, holding. Todas essas palavras só entende quem vive o mercado imobiliário. E quando você para atender diversos segmentos, você não dá conta da especialização do negócio. O mercado imobiliário ele tem todas as regras próprias, então isso dificulta você se atualizar para o mercado imobiliário e também para outros. Por isso que eu nicho em um só. Perfeito, perfeito. Bom, eu pedi ajuda aqui pro Wilson, e o Wilson me deu algumas sugestões de perguntas. E eu vou jogar você aí no fogo. Ó, no caso de pessoa física, há formas legais de reduzir a carga tributária sobre o aluguel recebido? Aluguel, boa. O que acontece? A reforma tributária está batendo na porta. E na reforma tributária, o locador, que é o proprietário, vai chegar uma conta para ele alta, na reforma tributária. Mas como é que ele reduz hoje? Ele reduz hoje. A gente fala, Caio, que é assim, Peterson, ó. Como é que você vai reduzir o aluguel? Poxa, eu sou casado. A Jéssica é a minha esposa. A Jéssica, ela é 100% dependente da minha renda. Dentro da minha casa é isso. Claro que ela trabalha comigo no escritório, mas ela tem uma renda muito atrelada à minha, perfeito? E nós temos imóveis de aluguel. Nós recebemos imóveis de aluguel. Isso não é um exemplo, é um caso prático. O que eu faço? Qual renda é maior? A minha ou a dela? A minha. Então eu tiro o aluguel do meu nome. Não estou tirando o imóvel do meu nome, estou tirando o aluguel. O contrato de aluguel é redigido no nome dela. Por quê? Porque quando eu declaro o aluguel no nome dela, o imposto tende a ser menor. Coisa que se eu faço o contrato de aluguel no meu nome, que tenho a renda maior dentro da minha casa, o imposto vai ser maior. Então seria basicamente assim, a sua renda, por exemplo, como se você tivesse olerite, a sua renda de olerite, por exemplo, se fosse R$4.000, para o governo ele junta com o valor do aluguel
e ali ele faz um imposto dentro daquele valor como se fosse tudo uma coisa só. É um rendimento que você tem de tudo isso numa coisa só. Exatamente, exatamente. Dentro da declaração do imposto de renda, ou o sistema da Receita, ele não consegue cruzar que esse imóvel ainda é financiado e X valor desse aluguel é para pagamento do financiamento? Ou sim, ou não sei. Boa pergunta. É que assim, Peterson, o imposto ele é cobrado sobre a renda. Por isso que dá o nome imposto de renda. E não é cobrado sobre a despesa e nem sobre o lucro. O imposto do aluguel ele é cobrado sobre a renda. Então, se o proprietário ganha um aluguel, e eu vou falar um aluguel básico de R$1.000, e ele paga 900 de parcela, ou vamos até inverter os valores, ele paga 1.200 de parcela, ele vai pagar o imposto sobre R$1.000. E o governo não olha para os 1.200 de parcela, porque o governo cobra sobre a renda e não sobre a despesa. Sobre a renda e não sobre a despesa. Galera, você que está acompanhando até aqui o nosso Umbizoncast, aproveita essa pausa, curte bastante, compartilha para a galera, manda para aquele corretor que precisa saber dessa informação, que eu tenho certeza que através desse conteúdo você vai abençoar muitas vidas. Ô Caio, olha essa pergunta aqui que o Wilson gerou para mim. Como tratar a tributação sobre imóveis recebidos por herança ou doação? Olha, assunto que a galera me pergunta muito. O meu Instagram é Azon Contábil, @Azon Contábil. Repete mais uma vez. @Azon Contábil. Perfeito. Então, quem tiver dúvidas nesse assunto de tributação, imposto, contabilidade imobiliária, pode me acompanhar lá, porque o assunto é 100% gratuito. Boa. A galera me pergunta muito, Peterson, sobre imóveis de doação. Por quê? Por causa que o seu João e a dona Maria, durante a vida, eles conquistaram 3 imóveis. Perfeito, Caio? Vou ilustrar aqui que você vai entender legal. E os nossos ouvintes também. Aí, fluxo natural da vida, dona Maria faleceu, seu João acabou falecendo também. Os 3 imóveis, que a soma dos 3 imóveis dá um total de R$600 mil, R$200 mil cada imóvel. Perfeito? Seu João pagou R$30 mil em cada imóvel. Estou dando um exemplo ilustrativo aqui. Cada imóvel, R$30 mil. Passado anos, cada imóvel começou a valer R$200 mil. Perfeito? Quando o seu João faleceu, os 2 filhos, Pedro e Joaquim, vão fazer inventário. Contratam um advogado e vão fazer inventário. Porque a gente precisa passar o imóvel para o nosso nome. O advogado faz uma pergunta para eles. Faz assim, ó. Joaquim, por qual valor você quer passar o imóvel para o seu nome? Pelo valor de compra, lá atrás, que é os R$30 mil do exemplo, ou pelo valor de mercado, R$200 mil agora? Se você passar pelo valor de R$30 mil, que é o valor lá de trás, muitas das vezes é o valor venal da prefeitura, a prefeitura faz um ajustinho ali de diferença, que é nesse valor que costuma passar. Qual o problema que o Joaquim e o João pegam? Os filhos, no caso. Eles pegam a diferença entre o valor venal, que você imagina que o imóvel hoje vale R$200 mil, e eles vão passar cada imóvel sobre 30. Só que eles não vão ficar com o imóvel, eles vão vender. Eles vão pagar o imposto sobre 30 mil, que é o valor passado para o nome deles, ok? E depois o lucro. Eles vão pagar o lucro imobiliário, exato. Você já caiu na conta. Então, mas nesse caso, então, seria melhor ele vender pelo valor de compra. Aí, já atual, 200 aí mil. Aí o governo fala, na Instrução Normativa 84 de 2001, que quem paga o imposto é o espólio. Então é verdade. Morto paga imposto. Essa é nova. Pois é. Essa é nova. Nem depois de morto você tem sossego. Morto paga imposto. Em que momento? No momento do inventário. É o espólio que paga o imposto. É tudo feito no nome do espólio. Então ele tem 2 opções. O governo não perde. Ou ele coloca o espólio para pagar o imposto, que a gente fala, poxa, até morto. Depois de morto tem que pagar imposto? Sim, no inventário sim. Ou você coloca o imposto embarrigado para frente, mas essa conta chega. Entendeu? Caramba! Essa é nova. Aqui. Já que a gente está falando sobre corretor, né? Vamos falar já sobre esse assunto.
Qual que é a diferença no caso? Então, um corretor hoje, PF, né, pessoa física, ele paga quanto de imposto? Corretor PF, pessoa física, é a tabela progressiva do imposto de renda. Uhum. Começa com 7,5, alíquota, depois pula para 15, depois pula para 22,5. E se ele ganhar acima de R$ 4.600, tem uns quebradinhos aqui, ele paga 27,5% de imposto. Quer dizer, quem que vai vender um imóvel e ganhar só 4,5%? O mercado imobiliário explode, né? Muito maior. Exato, muito mais. Quer dizer, então, por que a minha pergunta sobre isso? Porque muita gente vai, por exemplo, se eu vender uma casa, um apartamento, seja o que for, e eu receber uma comissão de R$10.000, eu vou ter que declarar um imposto e sobre isso eu vou pagar 27%. 27,5%, exatamente. 27%. E o que o corretor pode fazer para diminuir essa tributação? Usando a ilusão fiscal. Elisão. Elisão fiscal. A elisão fiscal, de forma... Exato. É assim, correto. ó. O que a gente fala dentro da contabilidade? Fala que os números falam mais que as palavras. Então não adianta eu vir te contar um monte de história aqui se o número fala outra coisa. Uhum. Todos os cálculos que nós já fizemos, e olha que a gente faz cálculo, hein? A gente gosta de número. De trás para frente, de frente para trás, de todas as formas, dá sempre uma resposta. Só uma resposta. Qual o momento do corretor abrir um CNPJ? A resposta é sempre a mesma. Quando ele estiver movimentando acima de 5 mil. Que é o que eu já disse para você lá atrás. Aí, não, deixa eu contar essa história. Há 4 anos atrás, mais ou menos, fui abrir a... não fui abrir a CS Móveis. Estava trabalhando por conta. Eu e a minha esposa. Na verdade, eu porque ela estava trabalhando ainda na rádio. Aí eu falei assim, cara, eu precisava de um contador, né, que me ajudasse. Aí eu vi, né, eu tinha muita ligação com o pessoal da publicidade imobiliária, então seguia eles no Instagram, né, eles são muito bons mesmo, gente. Se você não segue publicidade imobiliária, ou você não conhece, então conheça. Entra aí no Instagram, publicidadeimobiliaria.com, né? Isso. Ou então no Instagram é só publicidade imobiliária. Então eles têm tudo, tem até contrato de compra e venda, essas coisas assim, que são modelos. Isso, modelo de contrato, de recibo também para corretor, bem interessante. E aí, como eu seguia eles, então fui ver, o Everton me apareceu lá. Falei assim, vou ligar pro Everton para ele ser o meu contador. Aí eu liguei lá, aí ele falou assim, então, ô Caio, você ganha mais de 5 mil por mês já na corretagem? Eu falei assim, ainda não. Eu falei assim, então ainda não faz sentido pra gente. Vamos pra frente. Aí, daquele dia, eu falei assim, cara, eu preciso ganhar mais de 5 mil reais por mês, porque é o mínimo, né? E eu preciso ter um contador bom também. Aí eu fui atrás. Por enquanto isso, eu tinha o contador mesmo dos 200 reais. Aquele senhorzinho lá que a gente fala sempre, né? Mas, enfim, aí então, o que esse corretor vai fazer para poder diminuir, então, a tributação? A gente fala sempre com base no número, as decisões são tomadas com base no número. Uhum. Então a gente faz a conta de uma média mensal de quanto ele ganha, Petros. Se ele está ganhando acima de 5 mil, começa a fazer a virada de chave para poder já pensar num CNPJ. Porque olha só, vou fazer uma pergunta para vocês vão entender de forma simples. Imagina uma pessoa que ganha 15 mil reais. A gente sabe que a corretagem ela é oscilante, mês vende, mês não vende e tal. Então imagina num mês ele vendeu 30 e no outro mês não vendeu nada, média mensal 15 mil, perfeito? Certo. Você preferia pagar R$ 3.255,64 de imposto sobre uma comissão de 15 mil ou R$ 900 de imposto? 900. Qual guia que você quer? 900, com certeza. 900, é fato. Isso só acontece quando você aplica a elisão fiscal que eu estou explicando aqui para vocês. A elisão fiscal é o quê? É pagar menos imposto dentro da lei. Isso é possível para o corretor dentro do mercado imobiliário. Sim. Basta ele abrir um CNPJ. Entendeu? E outra coisa que é importante deixar claro, corretor de imóveis não pode ser MEI, né? Corretor de imóveis não pode ser MEI. Aí teria que ser um ME ou então um limitada. Isso, aí é uma limitada, Simples Nacional, pagando o mínimo de imposto possível, com um plano de contabilidade ali bem acessível, sabe? Para poder estar dentro desse jogo, pagar o mínimo de imposto e poder criar uma coisa que a gente fala que é perfil empresarial. Ô Peterson, as pessoas se sentem seguras negociando com empresas. É a venda do perfil empresarial. Quando eu olho para você e falo assim, olha, deixa eu trabalhar o seu imóvel, a primeira coisa que o cliente faz, o proprietário, até deixo. Quanto é a comissão? Você fala 6%. 6% sobre 1 milhão? Não, você vai ganhar muito dinheiro. Ele acha que você vai ficar rico, o proprietário. Aí ele não deixa. Só que quando aparece uma franquia, quando aparece uma empresa, quando aparece um perfil empresarial, ele já abre mão. Para o corretor autônomo, ele veda.
Mas para uma empresa ele abre. E a comissão é a mesma. Porque as pessoas se sentem seguras negociando com empresas. Isso é muito valioso, viu, gente? Que é o que a gente costuma falar. Você, como corretor, para você ver que você estar numa imobiliária te ajuda a ter a ter uma segurança, atrair uma segurança para o seu cliente. Né? Então, isso daí já é um gancho para essa questão também, né? Sim, é o perfil empresarial, né? Eu, Everton, sou o corretor da Mison. Bom dia, Peterson, tudo bem? Bom Eu dia. sou o corretor da Mison. Perfil empresarial. Agora, ô Peterson, quer trabalhar meu imóvel? Quer? Não. Ah, tá. Porque se você quiser vender, aonde é seu escritório? Entendeu? Sempre perguntam, né? Sempre. Da onde você é? Da Mison. Ah. Quando você tem um perfil empresarial, te cria corpo. Quando você não tem, tá simplesmente trabalhando no autônomo, aí te cria bloqueio. Realmente. Realmente. Que papo, hein? E outra pergunta aqui. Você estava falando pra gente que a tributação existe. No caso, voltando a falar sobre lucro imobiliário, a tributação existe acima dos imóveis que são vendidos acima de R$440 mil. Perfeito. Então, o lucro imobiliário, quando a pessoa tem um imóvel e vai vender esse imóvel, por exemplo, é 450 mil, então ele vai pagar o lucro imobiliário, quer queira, quer não. É o jeito. Agora, existe uma outra maneira de, por exemplo, uma pessoa que comprou a R$200 mil um imóvel e vai vender por R$700 mil. Existe alguma forma dele não pagar o lucro imobiliário? Existe. A lei é a Instrução Normativa 84 de 2001. Presta atenção nisso, hein, gente? Presta atenção nisso. Que a lei fala para você não pagar imposto sobre a venda do imóvel? Ela fala que o seu imóvel precisa ser abaixo de 440 mil, ok? Certo. Imóveis abaixo de 440 mil, paga 0 de imposto na venda. Quando a pessoa tem apenas um imóvel, certo? Um imóvel no nome, correto. Se o imóvel é acima de 440 mil, ela tem uma outra regra de comprar outro imóvel. Então, ela vende o único imóvel que ela tem, vamos supor que o imóvel dela é R$1 milhão, e compra outro dentro de 180 dias. Ela paga 0 imposto sobre a venda desse imóvel. Então, imagina que ela comprou o imóvel a 600, vendeu o imóvel 8 anos depois, 7 anos depois, a 1 milhão, ela teria que pagar 15% sobre o lucro, que daria 15% sobre R$400 mil. Ela vai pagar 0 imposto se ela comprar outro imóvel dentro de 180 dias. Olha lá. De valor maior que 1 milhão. Então, ela tem que pegar 100% do dinheiro da venda e aplicar em outro imóvel. Não posso usar 50% do valor. Não. Tem que ser 100%. integral. 100%. E olha que coisa interessante, gente. Pergunta. Será que numa pessoa que está vendendo o imóvel dela, o corretor, ele consegue, digamos assim, né, só para trazer uma alusão, o corretor ele consegue diminuir o imposto de um proprietário em alguma situação? No sentido de, se ele libera uma nota, alguma coisa assim? Fala pra gente. A comissão do corretor de imóveis, ela é abatida e reduz o imposto 100% da comissão, reduz o imposto do proprietário. Olha lá. Então, vamos lá. Então, se eu tiver fiz uma venda e essa venda representa R$7 mil de comissionamento e o proprietário está passando esse imóvel a X valor, onde o lucro dele foi de 15 mil. Vai ser uns 14, uns 8 mil, 7 mil mais ou menos, seria isso? Perfeito. É isso. É que a conta é assim, Peterson. Ó. Primeiro, uma coisa que tem que ficar carimbada, principalmente nos nossos ouvintes. A comissão do corretor de imóveis, ela abate 100% do imposto da venda do imóvel. Perfeito? Como que é o cálculo? É assim, ó. Imagina o seu João comprou um apartamento por R$200 mil. Ele está vendendo o mesmo apartamento, valorização de tempo, por R$500 mil. O mesmo. Ele tem que pagar 15% sobre 300, que é o lucro. Perfeito? Esses 15% sobre 300, como é que ele reduz? Como é que ele reduz o lucro com a comissão do corretor? Quanto que é o lucro dele? 300. Certo. Quanto que ele pagou de comissão? Pagou 20 mil de comissão. Então, o lucro dele já é 280. Ele já paga 15% sobre 280. A comissão reduz o lucro. Outra coisa que reduz o lucro. Ele colocou móveis planejados, colocou. Tem nota fiscal
Tem. Reduz o lucro. Quanto que ele gastou de imóveis planejados? 50 mil reais. Era 300, tira 20 mil da comissão, tira 50 mil dos móveis planejados, caiu para 230. Reduz mais o lucro. Ô Peterson, esse proprietário, seu João, ele fez reforma no imóvel? Pintura, piso, telhado? Fez. Nesses 8 anos que ele ficou com o imóvel, ele fez. Tem a nota fiscal nos últimos 5 anos? Tem. Reduz o lucro. Tudo são formas de reduzir o lucro. O seu João pagou juros? Ele financiou esse imóvel lá na compra, lá atrás? Sim, financiou. Os juros reduz o lucro. Os juros do financiamento reduz o lucro. E quanto menos lucro que a gente fala dentro da contabilidade, tributável, porque vai entrar na conta do seu João o valor da venda. Uma coisa é lucro, outra coisa é o valor da venda. Sim. O valor da venda vai entrar na conta dele. O que ele pagou lá atrás, ele nem está mais preocupado. O que a gente está falando agora são formas de reduzir o imposto a pagar. E isso independentemente de qualquer coisa. Nesse sentido, a comissão reduz o imposto. Comissão. Reforma reduz o imposto. E também os móveis planejados reduzem o imposto. E os juros do financiamento. E os juros do financiamento, perfeito. ITBI, custas com cartório, tudo isso reduz o imposto. Olha só, gente. Olha, dica, nossa, valiosa. E isso independentemente se eu ter 1, 2, 3, 4, 5 imóveis. Independente. Tem a nota, tem os comprovantes. Reduz o imposto. E isso tudo é na declaração do imposto de renda. Exatamente. Como que faz? Simples. Comprou imóvel por quanto? 250 mil. Perfeito? Quanto que pagou de ITBI, escritura, matrícula de imóvel? Quanto que deu tudo isso? Ah, comprei imóvel de 250 mil, soma de tudo deu 7 mil reais. Já lança 257. Lá no imposto de renda. Comprei imóvel do Caio por 250, mais 7 de custas de cartório. Fiz mais uma reforma de móveis planejados, coloquei a cozinha dos sonhos da minha esposa, mais o piso, mais a churrasqueira que eu tanto queria. Tenho nota fiscal? Tenho. Sobe o valor do imóvel. Entendi. O que a Receita não aceita? Não aceita. Ela não aceita. Que é o seguinte. Comprou o imóvel por quanto? 250. Não fez... Simplesmente, vamos até chutar o balde. Fez uma reforma, chamou lá o pedreiro. Muda essa parede para mim aqui. O pedreiro não tem nota, porque você contratou um autônomo, você não tem nada, mas pagou o cara. Pode lançar no imposto de renda? Não. Receita não aceita. Porque ele não emite nota. Porque ele não emite nota. Mas ele poderia ser MEI, por exemplo, o pedreiro, se ele for MEI, ele pode emitir a nota para a pessoa ali. Nessa situação, sim. Porque aí a nota do MEI, tirando o corretor, que não pode ser MEI, sim, as outras profissões podem. Então, a nota fiscal, por exemplo, de um pedreiro já pode ajudar o proprietário. Sendo MEI. Agora, o que o pessoal faz muito? Compra o imóvel por 250, vê que o imóvel valoriza, aí lança a valorização do imposto de renda. Essa pessoa simplesmente fica sujeita a ir tomar um café na Receita. Só isso. E o café é caro, gelado e amargo. E quem paga é quem? Você. Exatamente, o cara já conhece. Caramba. É, gente, o Brasil não é para amadores. Mas por isso que a gente fala, se você tiver conhecimento, aquilo que você fala sempre. A gente que é corretor de imóveis, isso é importante para quem está ouvindo a gente, que é corretor, e tem muito corretor que ouve a gente, você que é corretor, você precisa entender isso, precisa colocar isso na cabeça que é valiosíssimo. A informação é o que vai fazer a diferença para você vender mais. Isso é muito importante. E a gente consumindo esses entendimentos, esses podcasts, essas coisas que a gente está conversando aqui, com certeza, eu tenho certeza que você está tendo insight aí de, nossa, uma negociação de tal coisa, ou alguma coisa que você está no meio aí, com certeza está te ajudando. Então já dá o like aí para poder ajudar a gente, tá? Perfeito. Aproveitar. Everton, agora eu quero saber de você, saindo um pouco dessa área mais técnica, né? Teve alguma situação engraçada dentro do seu trabalho como contador que você falou, poxa, não acredito que aconteceu isso? Uma situação inusitada? Conta pra galera para não ficar aquele negócio, nossa, só falando de dinheiro. Do dinheiro, corretor, contabilidade, venda. Conta pra gente, já aconteceu alguma coisa engraçada
nesse seu percurso como contador? Nas palestras que eu faço palestra, né? E sempre que a pessoa vai me apresentar, o pessoal já até torce o nariz, porque fala assim, nossa, contabilidade, Deus me livre, né? O pessoal até brinca e faz assim pra mim, né? Desse jeito, já faz o a Thiago. Fala, vai pra lá. Sai pra lá, Thiago. Não, e o engraçado, né? Hoje até meu pai falou uma coisa engraçada, que o pessoal pensava que o contador era agente do governo. Exato, né? Tem até uma piada que eu vi que é assim, né? Um corretor tirou uma foto comigo e postou no Instagram e falou assim, olha, essa foto é só pra mostrar pra Receita Federal que eu tô me legalizando, hein? Já tô com o contador. Não me chama pra tomar café. Tá aprovado. Olha, teve uma situação que ela foi engraçada, que a gente deu risada, porque foi assim. Um corretor me ligou e falou assim, Everton, ele não era cliente meu, porque a gente atende muito corretor, né? Aí ele pegou e falou assim, Everton, eu tô com um cliente, esse rapaz é de Manaus, gente, Manaus. Aí ele falou assim, eu tô com um cliente que vai vender um imóvel e a minha comissão deu 60 mil reais. Falei, poxa, uma comissão boa. Tá, vamos lá, deixa eu te ajudar, vamos abrir o CNPJ, pagar menos imposto, olha a cabeça do contador, né? Aí ele pegou e falou assim, eu só tenho um ponto. Primeiro, você imagina que a gente ficou, 2 horas falando. Calma, vamos pagar menos imposto, calma, segura a comissão. Ainda não recebe, porque se receber não consegue mexer, tal, calma. Isso, aquilo. Todo preocupado, cheio de coisa. De dedos, assim, né, pormenores. Minha preocupação. Aí ele, mas eu só tenho uma coisa. O quê? Eu não tenho Cresce. Aí eu... Cara, você não tem Cresce, né? Aí meu desespero aumentou. Meu desespero aumentou, porque eu falei assim, cara, como você vendeu? Você não tem Cresce? Eu entendo que isso acontece no mercado imobiliário, mas e agora? Aí ele falou assim, não, mas o cliente falou que ele tem outro imóvel para vender, e quando ele vender, que ele vai pagar minha comissão. Aí eu, como assim, velho? Nossa, gente. Essa comissão você recebeu ou não? Aí ele, não recebi, eu vou receber. Mas quando? Quando o cliente vendeu o imóvel. Mas que negociação é essa que eu não tô entendendo nada? Não, eu vendi um imóvel dele e ele falou que só vai me pagar depois que ele vender o outro imóvel. Aí eu... que beleza. Falei, mas que história é essa que eu não tô entendendo nada? No final da história, o cara não vendeu nada, me ligou, me tirou de um assunto, muito estranho, que uma conversa muito... estranha, que a gente não entendeu foi nada. Quer dizer, o proprietário deu golpe nele. Essa é a verdade. Vamos falar a verdade. Realmente Essa é a realidade. Não tem pormenores. O proprietário deu golpe. Passado pra trás. O Caio chutou o balde aqui já, né? Nossa. Quer dizer, então, pois é. E você, Caio? Me conta uma situação inusitada que aconteceu com você no mercado imobiliário. Eu falar, meu Deus do céu. Gente, agora de cabeça, cara, vai ser difícil de eu falar sobre isso. Tanta coisa que acontece com a gente. Agora eu não vou lembrar. Agora, nossa, sim, você me pegou. Não tô lembrando, sim, de cabeça. É assim, é ao vivo. A cores, na hora. A cores é na hora. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma pergunta para o nosso amigo Evandro. E na questão da TTI, você dá aula de quê? Contabilidade imobiliária mesmo? É. Tá. Tanto o IBREP quanto o IBRESP, eles reformularam o curso do Cresce. Do TTI, né? Reformularam o curso do TTI. Então, quem vai lá se formar, tem agora, antes tinha 11, 12 matérias. Hoje tem 25. Nossa. E não tem lucro imobiliário, Everton? Aí eu trato só um pouquinho. É meio uma pincelada, por causa que se você aprofundar muito, aí teria que ter muito mais horas, né? Uhum. É um curso só para isso. No próprio Cresce tem um curso de lucro imobiliário, né? Tem, exato. Ô Everton, o Wilson me mandou uma pergunta aqui. O Wilson é ótimo, né? Ele fala assim: como funciona a tributação para permuta de imóveis? Cara, essa é uma dúvida que... Gostei da pergunta. Perfeito. Dá parabéns pro Wilson, viu? Essa daí foi boa. Tá ouvindo, tá online. Ó, a tributação na permuta, ela só é de 2 formas. Só 2. Existe a permuta com torna e existe a permuta sem torna. O que é isso? A permuta com torna, que a gente fala, é o nome bonito que a Receita Federal dá para o retorno.
Então, comprei um imóvel por 500, perfeito? Estou permutando, comprei um apartamento por 500, estou permutando numa casa de 800. A torna, que é os 300 mil, que é o dinheiro que um manda para o outro, a Receita Federal dá o nome de torna. Uhum. E ela cobra 15% sobre o lucro. E se for financiamento? Mesmo que seja. É um independente. Ela não olha se o dinheiro é próprio ou financiado. Uhum. Ela olha o lucro. Entendi. Então, por exemplo, a pessoa que comprou um apartamento por 500 mil e ela está permutando numa casa de 800 e fazendo a torna, e eu vou explicar também a sem torna. Quando ela manda 300 mil, seja financiado, seja dinheiro recurso próprio, esse permutante aqui do apartamento não paga o imposto, porque ele está saindo de um imóvel de valor menor para um imóvel de valor maior. Ele Certo. não paga o imposto, ele está isento do imposto. Porém, o permutante que está saindo de um imóvel de valor maior para um imóvel de valor menor, esse paga o imposto. 15%. Como? 15%. Quanto que era a casa dele? Casa dele, vamos supor que valia o mesmo preço do apartamento, que é onde houve a permuta. Perfeito? Certo. 500 mil. Então, ele vai pagar 15% sobre 500 a 800. 15% sobre 300. 600, né? Uhum. Ele vai pagar 15% sobre o lucro. Esse permutante que sai do imóvel de valor maior para o imóvel de valor menor, paga o imposto. O permutante que sai do imóvel de valor menor para o valor maior, não paga o imposto. Caramba. Então, no caso, downgrade, paga imposto. O downgrade paga Upgrade imposto. não passa Upgrade, imposto. Exatamente. Não paga Olha imposto. só, rapaz. Aí, no Não, caso, por nosso exemplo, país. a pessoa, mesmo que a pessoa que está permutando, ela tenha outro imóvel no nome. Porque assim, ó, um exemplo assim, essa pessoa já tem 2 ou 3 imóveis e vai usar um como permuta. E digamos que ele pagou 250 mil nesse imóvel. E hoje vale 500. E ele vai permutar esse imóvel. Ele tem outros 2. Ele não paga nenhum tipo de imposto, mesmo assim. Nesse caso, sim. Nesse caso, paga. Paga. Nesse caso, paga um imposto. Por quê? Porque a legislação só fala de um imóvel, ok? Uhum. Ela abre a regra para o segundo imóvel. Todos os brasileiros podem ter até 2 imóveis no nome, pagando 0 de imposto na venda de um. Perfeito? Legal. Então, por exemplo, se você só tem um único imóvel, indiferente o valor do imóvel, pode ser 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 500 mil, um único imóvel, e você vende esse imóvel e compra outro dentro de 180 dias, você paga 0 imposto por isso se essa venda for a única em 5 anos. Perfeito? Só tenho um imóvel, vendi minha casa, vendi meu apartamento, comprei uma casa muito mais cara, dentro de 180 dias, não paga imposto. Agora, se eu tenho 2 imóveis, um imóvel está quitado e o outro financiado, e eu vendo esse meu imóvel quitado, e eu pego o dinheiro e eu quito ou amortizo o financiamento, Do outro. não preciso comprar outro imóvel, eu posso Sim. amortizar aqui, também não pago imposto. Legal. Essa regra é nova. Essa regra é nova. A lei, ela é desde 2001 sobre a venda dos imóveis. Desde 2001. Que é a IN 84 de 2001. Agora, em 2022, 23, foi 22, 23, que a Receita entendeu que uma pessoa, um brasileiro, um contribuinte, que é o nome que ela dá, ele, para vender a casa dele, ele já precisa de outra residência. Então, ela criou a regra do financiado. Então, ela falou assim, porque antes, você só podia ter um imóvel. Certo. Vendi o meu imóvel, dentro de 180 dias tem para comprar Comprar outro. Só que a Receita falou, não, se você já comprou outro financiado, quitado não, financiado, e você vende esse aqui dentro de 180 dias e quita ou amortiza o seu financiamento, aí você não paga o imposto também. Caramba. É muita regra, né? Interessante. Pra você ver como é. Aí eu pergunto para vocês, é muitos pormenores do mercado imobiliário ou não Com é? certeza. Com certeza. Fora que a gente nem falou de TBI, não Nossa. falamos de coisas assim Sim, nesse sentido. né? Como é que você vai atender outros segmentos? Tem que se especializar em Tem um que só. se especializar. É igual o corretor que quer vender alto, médio, popular. Quer pra vender tudo. Luxo, Aluguel. fazer aluguel. É doideira. É louco. É doido. Eu tenho uma pergunta que eu quero começar a fazer, apesar que eu já fiz para os outros convidados nossos aqui. Mas existe uma pergunta que eu queria que você respondesse e que a gente faz para todo mundo. O que para você, na sua ótica, é um corretor ideal?
um corretor assim. Essa é a Realmente pergunta que nós é fazemos top. para todo mundo que senta aí. É o corretor que ele é especialista em algum segmento. Para mim, esse é o corretor. Por quê? Porque o especialista, ele fala com aquelas pessoas que procuram aquilo. Ele não fala com todo mundo. É o corretor que ele entende do que ele está falando. É o corretor que sabe o que está vendendo. Então, para mim, é o corretor nichado, é o corretor especialista, é o corretor focado num único segmento, num único produto, numa única ótica. Então, para mim, esse é o corretor ideal. É o corretor que se torna especialista num único ponto. Entendi. Porque o corretor que vende de tudo, Não vende nada. O corretor que fala com todo mundo, não sabe com quem está falando. Então, para mim, o corretor ideal é o corretor especialista, é o corretor nichado num único segmento. Perfeito. Perfeito. Estamos já se encaminhando para o final. Quero trazer a última pergunta, já para a gente já ir finalizando. O Everton, se eu estivesse começando hoje como contador, qual seria o primeiro passo em direção a me tornar um excelente profissional na área, ser o melhor do Brasil? Qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar para se tornar um ótimo contador imobiliário? Perfeito. Especialização. Como é que você se especializa? A mesma coisa do corretor. Separando uma fatia do mercado, entende, Peterson? Assim, ó, eu penso dessa forma. Existe mais de 200 milhões de brasileiros, perfeito? De 200 milhões de brasileiros, eu, Everton, olhei para 500 mil corretores. Eu peguei 275 milhões de pessoas e falei, não quero atender. Eu olhei para 500 mil. Dessas 500 mil, nós atendemos 600. Olha só, como o mercado é gigante. De 500 mil corretores, não estou nem contando o que está no Cresce, estou contando o cadastro de Cresce, Sim. ok? Pouco mais de 500 mil. Nós atendemos 600. Nesses 600 que nós atendemos em 24 estados, dá para fazer muito dinheiro. É muito dinheiro. E com 500 mil pessoas você ia ficar maluco. Aí é um sonho, né? 500 mil pessoas eu estaria dando Nossa. risada à toa. Maluco nada, eu estaria dando risada. Gente. Entendeu? Então é isso que eu falo, é a dica que eu dou pro corretor, é a dica que eu dou pro contador. Fala assim, cara, você vai iniciar agora? Não olha para todo mundo. Não. Você acha que eu não conseguiria atender diversos mercados, açougue? Posso pegar, eu tenho corretor Rio Grande do Norte até Rio Grande do Sul, a gente atende 24 estados. A mesma coisa seria pro mercado. A mesma coisa seria pro açougue. Mas eu tenho 0 clientes nesse segmento. Só tem no mercado imobiliário. Por quê? Porque quando você para falar com você sabe o que a pessoa sente. Você sabe o que a pessoa fala. Você sabe como ela faz. E você se torna especialista. E os especialistas cobram muito mais caro. Com certeza. Com certeza. Faz todo sentido. E outra coisa, vale a pena. E vale a pena. E vale a pena, realmente. Caio, considerações finais? Bom, gente, só para deixar claro aqui, foi uma honra a gente receber aqui o Everton, né, que já é muito conhecido no mercado imobiliário, que nem eu já falei. Né, não imaginava que ele viria para cá, foi uma surpresa para todo mundo, mas foi muito bom realmente conhecer, ter esse tete a tete. E eu tenho certeza que você deve estar saindo daqui cheio de insight, com também um monte de informação muito positiva, né? E eu tenho certeza que você vai colocar para assistir mais vezes esse podcast, para você entender algumas coisas, né? Mas é isso. Eu só quero registrar isso, que foi uma honra mesmo receber o Everton aqui com a gente aqui. Everton, suas considerações finais, deixa seu Instagram, seu site, seu telefone, esse é seu momento, fala com a galera, o espaço é seu. Perfeito, perfeito. Eu que agradeço, tá? Porque é um prazer para mim, Everton, ser o contador da Mison, ser o contador de vocês, da família de vocês, dos corretores de vocês, dos funcionários de vocês. É um prazer para mim mesmo. Nós atendemos 24 estados, como eu já disse aqui. Só que atender vocês é um privilégio para mim. Que bom. Por isso que eu vim até aqui. Por isso que eu rodei 300 quilômetros para estar aqui. Vocês viram que ele é um bom vendedor, né? Pessoal, o meu Instagram é
@azoncontábil. Lá você acompanha assuntos sobre impostos, como reduzir, como deixar de pagar, tudo com elisão, dentro da lei, pagando o mínimo possível na venda do imóvel, no aluguel, na comissão, e assim a gente pisa no acelerador. Perfeito. Esse foi mais um episódio do nosso Masoncast. Contou com a presença do maior contador do Brasil, Everton, como que era? Azon Contábil. Isso? Correto. Exatamente. Para você que ainda não conhece a nossa página no Instagram, segue lá, Mason Imobiliária, ou acessa nosso site www.Mason Negócios Imobiliário, Ou Mason Imobiliária, tanto faz. Mason Imóveis ou masonimobiliaria.com.br. Segue a nossa página e até a próxima. Bora, galera. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.